Boa tarde, galerinha. Vamos lá para mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, vamos ter novamente língua portuguesa, ok? Então, eu quero que vocês já peguem o livro e abram aí na página 36 e nós vamos ver as páginas 36 até a página 40. Novamente, nós vamos começar nossa aula de língua portuguesa com um texto. Esse texto trouxe para a gente um resumo de um blog. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um blog para literaturas infantis, chamada leiturinha.com. Pronto. Esse blog, ele fornece livros, como o nome já diz. E aí os pais compram livros para as crianças e eles vendem livros de acordo com a idade de cada criança, certo? Então, no capítulo 5 do nosso livro, aqui na matéria de língua portuguesa, trouxe um resumo, porque esse blog, ele publicou os 30 melhores livros vendidos em 2017. Então, aqui nesse capítulo do nosso livro, a autora trouxe para a gente, não os 30, que a lista ficaria muito grande, mas ela selecionou 5 desses livros que foram mais vendidos no ano de 2017 para as crianças. Então, aqui eu vou fazer um resumo para vocês do que cada livro fala, que história ele trata, qual é a lição contida em cada história. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês se vocês sabem o que é blog. Com certeza vocês sabem. Tenho certeza que vocês acompanham até mais de um. Hoje em dia, nas redes sociais, existem blogs para todos os gostos, né? Para dona de casa, para a gente aprender alguma profissão, ou até mesmo para estudar. Para aprender como brincar com certos brinquedos que são lançamentos. Se você compra um aparelho celular e não sabe como mexer, tem também blogueiros que ensinam, né, que tem aí o seu canal voltado para isso. Então, dada essa introdução, vamos aqui entrar para o resumo de cada livro. A autora do nosso livro de estudo, ela fez aqui um apanhado com as 5, na visão dela, os 5 melhores livros que foi publicado por esse blog, leitura.com. O primeiro livro que foi mais vendido foi esse livro com o título de Rosa. Vocês estão vendo aqui, esse livro com esse título. Esse livro é para crianças a partir de 8 anos de idade. E o que é que você vai encontrar neste livro? Primeira informação, esse livro é um conto. E o que é um conto? É uma narrativa breve, ou seja, quando o autor vai escrever a história, ele não se delonga. Ele conta a história em poucas palavras. Primeira característica do conto, é uma narrativa breve. Contém um conflito nessa história, algo para ser resolvido, e o número de personagens nesse livro é o mínimo possível. E neste livro aqui, conta a história de um pai que, quando nasceu o seu filho, num momento de endoidamento lá da mente dele, vocês depois vão entender porque eu estou utilizando essa palavra endoidamento. Ela aparece bem aqui, no resumo do livro. Então, num momento assim de um pouco de loucura desse pai, ele decide colocar o nome do seu filho de Rosa. E depois que acontece isso, esse pai se isola dentro de uma canoa num rio e ele nunca mais retorna para a margem nem para sua família. Então, este livro conta essa história, mostrando a relação entre pai e filho e alguma dificuldade que tiveram aí na relação.
Esse é o primeiro livro que a editora selecionou. O segundo livro está aqui, foi o 5º mais vendido. E o título do livro é Os Caras Malvados. É também um livro para crianças a partir de 8 anos. E neste livro aqui, o autor retrata que para ser malvado não é tarefa fácil. E ele usa várias ilustrações irreverentes. E o que são ilustrações irreverentes? São aquelas ilustrações que tratam de assuntos sérios, mas com cômico, né? Com riso. E como é um livro infantil, eles abordam assuntos sérios, mas de forma mais leve, mais suave, porque é para crianças. Mas, apesar de ser engraçado, o livro conta com personagens muito autênticos, ou seja, personagens, melhor dizendo, muito realistas, muito verdadeiros no mundo e na visão da criança. Esse é o resumo do livro Os Caras Malvados. O 9º livro mais vendido pelo blog leiturinha.com foi Rita Tem Medo. É também um livro direcionado para crianças a partir de 8 anos e conta a história justamente da menina que dá o título do livro, né? Rita era uma garota muito medrosa, ela era muito segura. Algumas coisas que ela tinha medo eram coisas reais e outras coisas imaginárias. E os pais de Rita já estavam preocupados e cansados de ver Rita vivendo tão amedrontada. E decidiram levá-la para passar um tempo, uma temporada na casa de sua avó. E lá Rita vai viver grandes aventuras na casa da Dona Lina, certo? Então o livro ele aborda essa questão desses medos reais e imaginários da menina Rita e como esses medos foram resolvidos, solucionados. E o 19º livro mais vendido foi o livro A Casa dos Pequenos Cientistas. Então, é um livro também para crianças a partir de 9 anos e aborda a história de uma casa que é bem diferente de todas as casas, porque ela estimula a capacidade das crianças para descobrir as coisas e também inventar. Certo? E nessa casa as crianças elas criam e inventam enquanto brincam, não é que elas parem para criar alguma coisa ou fazer alguma invenção. Enquanto brincam, ela ali vai fazendo grandes descobertas. E essas experiências que essas crianças vão praticando ajudam elas a responderem várias perguntas e dúvidas que elas têm no dia a dia. Então, este livro trata dessas descobertas e invenções infantis. E o último livro que foi selecionado aqui pela nossa autora foi o 27º livro mais vendido, tem como título O Olho da Rua. E conta a história de um menino que ele é chamado aqui no livro de Filipinho. Esse Filipinho ele começa a perceber que o seu pai anda meio triste. E ele percebe que tem alguma coisa acontecendo ali. E num determinado momento ele escuta a mãe falando assim: o seu pai ele está no olho da rua. E ele fica ali preocupado, porque ele se preocupa com seu pai, também com a sua família, e ele decide vestir ali a sua roupa de super-herói, ele cria uma roupa de super-herói, cria ali um maquinário para ser a sua máquina, né, a sua nave, e parte para a rua, para tentar resgatar o seu pai desse olho da rua. Então, esse livro, ele trata de assuntos muito assim, corriqueiros que acontecem dentro da família, que é, no caso, quando o pai fica desempregado. E a intenção do autor é ensinar para a criança como lidar com esse conflito familiar, certo? Então, aqui eu fiz para vocês um resumo dos 5 livros que a autora escolheu para colocar aqui no nosso livro. E agora nós vamos
para o estudo do texto, fazer a interpretação desse texto que eu acabei de explicar para vocês. Na primeira pergunta, a questão 1, é para vocês responderem de acordo com o que foi postado no blog. Letra A. De que assunto essa publicação está tratando? Está falando sobre o que esta publicação? E justamente é aquilo que eu falei para vocês. Essa publicação desse blog leiturinha.com está tratando dos 30 melhores livros que foram vendidos em 2017, certo? Então, esse é o assunto da publicação lá do blog leiturinha.com. É a resposta da pergunta na letra A. A letra B pergunta assim: quem foi o responsável por essa publicação lá no blog leiturinhas.com? Os responsáveis para publicar foi uma equipe chamada de curadoria. E o que é esta equipe? É uma equipe de especialistas em Play Kids. São pessoas que trabalham selecionando livros para crianças, certo? Então, à medida que eles selecionam esses livros, eles colocam para vender tanto o livro individual, como também eles montam kits de leitura, fazem coleções para a criança ir tendo ali. Na coleção, a criança vai tendo ali uma sequência da história, em vários volumes, certo? Então, a resposta da letra B. Quem foi o responsável pela publicação da postagem? A equipe de curadoria. Tá certo? E você também pode ir lá no texto, que está aí no capítulo 5 do seu livro, a partir da página 36, e você vai encontrar essa informação. Certo? Questão número 2. De acordo com a postagem, escreva o nome do livro que trata. Letra A, de personagens engraçados. Desculpem. Qual é desses 5 livros que eu falei aqui para vocês que tratam de personagens engraçados, cômicos, que abordam assuntos sérios de forma engraçada, porque está lidando e falando para um público infantil? Então, você vai colocar aqui na letra A o título do livro, ok? Na letra B, qual é o livro que fala sobre conflitos familiares? Você vai colocar o título dele aqui. Que fala de medos e que conta da relação de pai e filho. Então, você vai escrever o título dos livros, de acordo com aquilo que eu fiz um resumo aqui para vocês. Certo? Na terceira questão, o livro está pedindo para você fazer um resumo do primeiro livro, né, sobre o pai e o filho. Por que esse pai deu o nome de Rosa no momento de endoidamento? Observem que essa palavra aqui, endoidamento, ela está entre aspas. Isso significa, crianças, que essa palavra, ela no normal, ela não existe dentro do dicionário, mas foi criado pelo autor do livro para retratar um momento que o pai estava vivendo, passando. Então, aqui no número 3, está perguntando se você sabe o que significa essa palavra endoidamento. E você vai escrever aqui o que você acha que significa essa palavra. O que é que essa palavra quer dizer? O que é que esse pai estava passando? Né? Entenderam? Então, você vai escrever aqui no número 3 o que você entende pela palavra endoidamento. E agora nós vamos começar no estudo da língua. Nós vamos ter aqui, eu vou explicar para vocês, um assunto novo, e eu quero que vocês atentem bem para essa questão. Um assunto simples, e que só você ir prestando atenção na questão da sílaba.
Na aula passada de segunda-feira, nós aprendemos sobre sílaba tônica. E nós tivemos o primeiro e o terceiro quesito ali no livro para você envolver as sílabas tônicas das palavras. Pronto, é muito importante você saber identificar essa sílaba tônica. Por quê? Eu vou lhe dizer agora. A posição que a sílaba tônica aparece na palavra determina sua classificação, ou a classificação das palavras. As palavras, crianças, elas podem ser classificadas de 3 formas. Oxítona, quando a sílaba forte é a última sílaba. Paroxítona, quando a sílaba forte ou a sílaba tônica é a penúltima sílaba. E proparoxítona, quando a sílaba forte é a antepenúltima sílaba. Então, uma coisa que vocês precisam aprender o nome é isso aqui, ó, esses 3 nomes. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Paroxítona, quando é a penúltima sílaba. E proparoxítona é quando é a antepenúltima sílaba que é mais forte. Eu agora vou mostrar um exemplo para vocês entenderem e agora juntar aí, que eu acho que está ficando uma coisa meio perdida no pensamento de vocês. Está aqui o exemplo. Eu tirei essas palavras aqui, ó, do terceiro quesito. Lembram que vocês responderam na segunda-feira? O terceiro quesito tinha um retângulo, um monte de palavras. E aí vocês foram lendo e envolvendo a sílaba tônica. Pronto. Eu peguei primeiro essa palavra aqui, ó, girassol. A sílaba tônica na palavra girassol foi a sílaba sol. Observe que a sílaba sol, ela é a última sílaba da palavra. Então, nós classificamos esta palavra como oxítona. Está dando para vocês entenderem direitinho? Ó, a palavra girassol. Se a gente fosse separar essa palavra, não ficaria 3 sílabas? Girassol, não é isso? Então, nós temos aqui a primeira sílaba, né? A segunda e a terceira. Esse sol aqui não foi a última sílaba da palavra? Última sílaba da palavra. Então, como o sol foi o mais forte, nós classificamos essa palavra como oxítona. A outra palavra que eu peguei lá daquele quadro foi a palavra cantava. A sílaba tônica desta palavra é tá. Tá. E ela é qual? Ela é a penúltima. Ó, essa é a última, aqui é a penúltima e aqui é a antepenúltima. Certo? Então, nós já vimos no exemplo acima que a última sílaba, quando ela é tônica, a gente classifica como oxítona. No caso aqui, a palavra cantava, a sílaba tônica é tá. Então, como é que a gente classifica esta palavra? Como sendo paroxítona, ok? Paroxítona, porque a sílaba forte é a penúltima sílaba. E, por fim, o terceiro exemplo que eu trouxe para vocês, também peguei esta palavra lá do quadro, do retângulo, do terceiro quesito, a palavra mágica. Olha só, mágica. E qual é a sílaba tônica da palavra mágica? Vocês mesmos envolveram o má. Está correto. A sílaba tônica é o má. E é a antepenúltima sílaba. Então, nós classificamos essa palavra como sendo proparoxítona. Proparoxítona. Então, ó, última sílaba, que foi aqui o sol, oxítona.
penúltima sílaba, paroxítona. E antepenúltima sílaba, o ma, aqui, ela é proparoxítona, certo? E assim, crianças, vocês vão precisar, para responder as perguntas do questionário do livro, mas vocês vão ter tempo para ir aprendendo isso aqui. Não é nesta primeira aula que, pronto, entrou na mente, acabou, você não esquece mais. À medida que forem aparecendo os demais exercícios, que vocês vão sendo chamados a responder, então você vai aprendendo melhor este assunto, tá certo? Então, agora nós vamos para a atividade. Nesta atividade, nós vamos ter apenas 3 quesitos, tá certo? Vai ser bem simples. Vamos lá. Primeiro quesito, né, do Estudando a Língua é: faça a correspondência escrevendo o número nos quadrinhos. Nós vamos descobrir qual é a sílaba tônica nestas palavras aqui e vamos descobrir também se essa palavra é oxítona, quando a última sílaba é a sílaba tônica. Paroxítona, quando a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Ou proparoxítona, quando a antepenúltima é a sílaba mais forte. Vocês vão escrever aqui no quadrinho o número. 1 para oxítona, 2 para paroxítona e 3 para proparoxítona. Vamos aqui à primeira palavra. Nós temos a palavra útil. Útil. Qual é a sílaba tônica nesta palavra? U. E ela é a última ou a penúltima sílaba? A penúltima. Muito bem. Então, nós vamos botar aqui o número 2. Ai, tá horrível. Não sei escrever muito com esse mouse. Número 2. Próxima palavra. Nós temos aqui a palavra vítima. Vítima. A sílaba tônica é vi. Ela é a última, a penúltima ou a antepenúltima? Muito bem, a antepenúltima. Então, ela vai ser proparoxítona. Então, você vai colocar aqui o numeral 3. Próxima palavra, máquina. Qual é a sílaba tônica nesta palavra? Muito bem, máquina. Ela é a última sílaba, a penúltima ou a antepenúltima? A antepenúltima. Então, nós vamos colocar aqui número 3. Essa palavra, ela é proparoxítona. Próxima palavra, anzol. Anzol. Qual é a sílaba tônica? Zol. Muito bem. Zol. Ela é a última sílaba ou a penúltima? A última. Quando nós temos a sílaba tônica sendo a última sílaba, esta palavra é oxítona. Ela é número 1. Temos também a palavra lápis. Lápis. A sílaba tônica é o lá. É a última sílaba ou a penúltima? Quando é penúltima é o quê? Paroxítona. Isso mesmo. E por fim nós temos a palavra família. Família. A sílaba tônica é mi. Deixa eu ver aqui que não quer ir. Mi. Ela é a última sílaba, a penúltima ou a antepenúltima? A penúltima. Então, quando é a penúltima sílaba, ela é paroxítona. Então, você coloca o número 2. Entenderam? É assim que vocês vão responder aqui, olhando quem é quem.
tá certo? Descobre qual é a sílaba tônica e aí você vai classificar em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aqui, ó, nós temos o número 2. Vocês vão classificar estas palavras quanto à quantidade de sílaba e também a sua tonicidade. Observem que esta palavra, ela já está com a sílaba separada. Estão vendo aqui, ó, cada sílabazinha no seu quadradinho. Esta palavra aqui, passarinho, como é que você classifica quanto ao número de sílaba? Isso é um assunto, ó, que nós já vimos bem lá no início. Nós podemos classificar as palavras quanto ao número de sílabas em monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Então, a palavra passarinho tem quantos pedaços? 4. Então, ela vai ser polissílabo. Então, você vai escrever aqui na linha a palavra polissílabo. E quanto à tonicidade, ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Você também vai escrever esta informação aqui. Você escreve quantas sílabas, né? Quantas sílabas ela tem e aí ela é o quê? Monossílabo, dissílabo, trissílabo ou polissílabo. Em seguida, você vai escrever também se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Entenderam? E aqui você vai continuando. A palavra preparação, intenso, quilométrico e vogal. Você vai classificar essas palavras quanto ao número de sílaba e dizer também a sua tonicidade. No terceiro quesito, vocês vão escolher 2 dessas palavras aqui do segundo quesito e formar 2 frases. Então, vamos supor que você escolhe a palavra intenso. Então, você vai escrever aqui uma frase com a palavra intenso. A outra palavra que você escolheu é a palavra vogal. Você vai escrever aqui uma frase com a palavra vogal. Estão entendendo? Ok. Quarto quesito está pedindo para você reler esse trecho desse texto. Diz assim: na internet, as crianças encontram exercícios e jogos que lhes permitem trabalhar os conteúdos aprendidos na escola, seja matemática, inglês ou meio ambiente. Então, você vai tirar desse texto aqui, ó, uma palavra proparoxítona, uma palavra paroxítona e uma palavra oxítona. Deu para entender? Pronto. Desse texto aqui, ó, você vai tirar uma palavra de cada, ok? Então, essa é a nossa aula da língua portuguesa de hoje e espero que vocês tenham entendido. Vou estar esperando a foto com a atividade respondida. Até a próxima aula.